Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje vamos a mais um vídeo resolvendo a questão 148 da prova do Enem, prova amarela do ano de 2018. Vem comigo pessoal, a questão traz o seguinte, está envolvendo geometria analítica. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Então, olha só, pessoal. Primeira informação que a gente tem da questão, ó, que a distância de um bombeiro do foco A tem que ser o dobro da distância para o foco B, né? Tá aqui falando na questão, ó, o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Então, o que que a gente tem, né? A gente poderia modelar essa situação, botar um plano cartesiano aqui atrás, da seguinte maneira. Aqui está o bombeiro, tá? Nesse ponto P aqui, de coordenadas x, y. E essa distância de A até P é 2 vezes D. E essa distância de B até P é um Dzinho. Tá? E essa distância aqui de A até B, que é a distância entre os focos do incêndio, é de 30 metros. Muito bem, pessoal. Então, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a geometria analítica de distância entre dois pontos. O que a gente sabe aqui, pessoal? A gente sabe que a distância entre dois pontos, num plano, é dada por a seguinte expressão. X do B menos x do A, tudo isso ao quadrado, mais y do B menos y do A, tudo ao quadrado. E aqui tanto faz o ponto que você pegar, porque está elevado ao quadrado. Tá certo? Então, olha só, vem comigo, vamos pegar nosso ponto PB ali. Se o nosso ponto P tem coordenadas x e y, o que a gente vai ter? A distância de A até P vai ser x, que é o x do ponto P, menos, qual é a coordenada do ponto A? O ponto A ele é a origem ali, né? Ele está no... As coordenadas dele são 0 para x, 0 para y. Então, x menos 0, tudo isso ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Então, a distância de A até P vai ser dada pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, nós precisamos encontrar a distância de P até B. O que vai ser a distância entre P até B? Vamos calcular isso. O ponto B ele tem coordenadas 30 para x e 0 para y. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser dada pela seguinte expressão. X menos 30 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Então, aqui, por que eu cheguei nessa expressão aqui, né, pessoal? X ao quadrado, menos 60x, mais 900, mais y ao quadrado. Repara comigo aqui que isso aqui é um produto notável. O que é isso, né? É o quadrado do primeiro, menos, por causa desse menos aqui, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Então, o que vai ser isso? Vai ser... Ou também, vou fazer aqui num cantinho, ó, eu poderia aplicar a propriedade da distributiva. Eu tenho x menos 30, e eu vou multiplicar isso por x menos 30. Tá certo? Então, o que vai resultar esse produto aqui? Ó? X vai multiplicar o 30 e o x, e esse 30 aqui, o outro 30 e o x. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado menos 30x, menos 30x. Então, eu tenho menos 60x. Menos com menos, mais 30 vezes 30, 900. Então, a nossa expressão x menos 30 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado menos 60x mais 900. Só que ainda eu tenho um y ao quadrado aqui. Então, a distância de B até P é dado por essa expressão aqui. Agora, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente sabe que distância de A até B é 2 vezes a distância de B até P. Isso é um problema que nos informa. Então, a gente tem o seguinte. Essa aqui é a distância de A até B e essa aqui, essa raiz aqui é a distância de P até B. Então, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, o que nós obtemos? Essa expressão estrela elevando os dois lados ao quadrado, a gente obtém. Elevando ao quadrado aqui, a gente vai extrair a raiz, né?
Elevamos dos dois lados ao quadrado. Então, desse lado esquerdo aqui, extraímos a raiz, então ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui, 2 ao quadrado é 4, e essa raiz toda aqui também sai para fora, né? Então, fica 4 que multiplica tudo isso aqui. Então, agora a gente pode... O 4 está multiplicando cada um desses termos. Então, eu vou ter que fazer a propriedade da distributiva. O que eu vou ter desse lado direito? Eu vou ter 4x ao quadrado. 4 vezes 60 são 240. 240x mais 4 vezes 900, 3.600. 3.600 mais 4y ao quadrado. Então, agora, reorganizando essa equação, o que a gente pode obter? Reorganizando, né, aplicando essa propriedade distributiva, a gente obtém a seguinte equação. 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 240x mais 3.600. Por que isso, né, pessoal? Repara que esse x aqui está somando e esse y também. Então, ao passar por outro lado, vai passar subtraindo, mas a gente tinha 4x ao quadrado e 4y ao quadrado. 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado. E 4y ao quadrado menos y ao quadrado, 3y ao quadrado. Então, eu tenho essa seguinte equação aqui que eu chamei de 1. Mas repara que eu poderia dividir por 3 cada um dos termos, né? Então, fazer isso, o que a gente vai obter? Dividindo por 3 toda a equação, a gente vai obter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 80x mais 1.200. Tudo bem? Tá quase lá, falta um passinho só. Isso aqui é quase uma equação de uma circunferência. Faltou igual a zero aqui até, né? Faltou igual a zero, tá? Não se esqueçam desse igual a zero, senão não é equação. Então, o que a gente vai obter, pessoal? Completando o quadrado, repara comigo, se eu fizer x menos... Aqui é só x, perdão. Deixa eu tirar esse ao quadrado aqui. X menos 40 ao quadrado. O que eu vou obter, né? É o quadrado do primeiro, então eu vou ter x ao quadrado menos 80x, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 40 ao quadrado é 1.600. Então, repara, quando eu escrevo x menos 40 ao quadrado, eu estou acrescentando 1.600. Tá? Eu tenho 1.200 aqui. Então, eu tenho que tirar 1.600. Então, tirando 1.600 de 1.200, eu fico com menos 400. Então, essa expressão 1 aqui é equivalente a essa expressão 2 aqui. Vou chamar de 2 aqui. Tá? Porque esse x menos 40 ao quadrado é isso. Né? Então, por isso eu tirei 400 aqui, para ter igualdade daquela. Né? E esse y ao quadrado é daqui. Então, agora o que a gente tem, pessoal? Isso aí nada mais é do que uma equação de uma circunferência que passa por uma equação de circunferência dada por x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, onde x0 e y0 é o ponto de centro da circunferência, né? Então, a nossa equação está dizendo aqui que o ponto o centro da circunferência é o ponto 40, 0. E o raio, comparando aqui com a equação da circunferência, é 20. Então, nossa circunferência é centrada no ponto 40, 0 e de raio 20. Então, vamos ver aqui, voltando para a questão lá. Vamos observar a seguinte figura aqui. A gente tem essa seguinte imagem. Ó. Aqui esse ponto C é o centro da circunferência. E o raio é esse comprimento aqui. Ó. Do centro até qualquer ponto da circunferência tem que ser 20. Só que o que o exercício nos diz, pessoal? A maior distância em metro. Bom, se a gente está falando de uma circunferência, qual é a maior distância numa circunferência? A maior distância numa circunferência é quando eu pego um diâmetro, que é 2 vezes o raio.
qualquer outra corda que não seja o diâmetro vai ser menor do que o diâmetro, né? Por exemplo, se eu pego esse ponto aqui e esse ponto aqui, esse comprimento aqui, ó, que liga esses dois pontos aqui, é menor que o diâmetro. A maior distância é quando eu pego o diâmetro. E o que é o diâmetro de uma circunferência? É 2 vezes o raio, né? Então, o diâmetro da circunferência é 2 vezes o raio. Quanto é que é o nosso raio, pessoal? Nós encontramos que é 20. Então, o diâmetro vai ser 40. 2 vezes 20. Então, a maior distância que nós podemos ter, pessoal, como estamos falando de uma circunferência, vai ser 40 metros. Então, portanto, a alternativa correta para a questão é a letra B, 40 metros. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço, se cuidem e até a próxima.